Sandro Arquiteto Edson da Cunha Lafus. Arquiteto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1978, pós-graduado em arquitetura pela Architectural Association School of Architecture de Londres, na Inglaterra, em 1978 a 80. Doutor em arquitetura pela University of Pennsylvania, na Filadélfia, em 1983. Diretor da Lafus Arquitetos em Porto Alegre desde 1983, professor desde 84 e professor titular de projetos do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1991. Tem 2 livros publicados e inúmeros artigos em revistas nacionais e estrangeiras. Abrimos então a exposição. Obrigado, Carlos Alberto. Antes de iniciar, eu queria agradecer o convite e, sem utilizar um clichê, eu queria dizer da minha satisfação em estar presente aqui por vários motivos. Eu acho que uma delas é a existência do evento, que é um evento de alguma maneira sui generis no Brasil. Existem muitos eventos acadêmicos, mas eu acho que poucos enfatizando o aspecto projetual, concentrando sobre o pensamento projetual e a prática projetual. Eu acho que isso faz uma falta enorme. Os outros eventos que nós temos tido são importantes, mas muitas vezes, se a gente aperta todo o caderno de resumos de um evento dos que normalmente eu compareço, se tira muito pouco de auxílio à prática do projeto. E eu estou vendo essa iniciativa tanto do evento quanto da revista e do site como um apoio ao desenvolvimento do projeto. Acho isso muito bom, fico muito contente de estar aqui, de poder participar de todos os aspectos do MDC. A outra razão para satisfação é que sempre é muito bom voltar a Belo Horizonte, encontrar os antigos amigos de tempos passados, os novos amigos que foram proporcionados pelos contatos mais recentes, e trazer a minha solidariedade como alguém recém-egresso da 2ª divisão aos colegas atleticanos que vão ter um ano penoso pela frente. E que vocês não tenham que passar por aquele último jogo que nós tivemos. Bom, o tema do encontro me parece absolutamente pertinente num momento em que a arquitetura passa por uma importante crise disciplinar. Eu não vou me deter em falar sobre a crise, porque já tenho feito isso em outros meios impressos e em outras conferências, mas simplesmente salientar que há uma falta de critérios, há um descaminho bastante marcado, e isso começa a acontecer desde o momento em que se descartou de maneira prematura a arquitetura moderna. Eu acho que dos anos 60 para cá se disse muita coisa superficial, e até poderia dizer se disse muita bobagem a respeito da arquitetura moderna. Me incluo entre os que disseram essas bobagens, porque normalmente essas bobagens surgiam pela falta de conhecimento do que significou a arquitetura moderna e ainda significa. Não um estilo, mas sim um modo de pensar a arquitetura que segue vigente. Então, essa crise, que já foi de alguma maneira aludida pelo Ferola, é uma crise que faz perigar inclusive a própria persistência da nossa profissão, e me parece que além dos fatores externos dessa crise, existem também problemas internos à profissão, da maneira como as pessoas têm praticado, e me parece que um dos maiores problemas dessa prática atual parece ser o fato de que nem todos os arquitetos entendem o papel cultural e social da arquitetura e fazem do seu trabalho um veículo de autoexpressão, um repositório de obsessões e de fantasias individuais que resultam em objetos arbitrários e irrelevantes na maioria dos casos. Então, a vinculação entre forma e construção, que esse evento faz de maneira muito clara, me parece um dos caminhos mais frutíferos para a prática da arquitetura, especialmente nesse momento. Então, a minha participação aqui vai se centrar numa discussão sobre a noção moderna de forma e o papel da construção na constituição dessa forma.
Eu acho que a pertinência da forma e a sua consistência dependem muito de como a técnica participa do processo projetual. Então, como eu já insinuei, eu gostaria de situar minha posição no campo daquela arquitetura moderna surgida no início do século XX, a qual continua não apenas a ter vigência, mas é de extrema utilidade para a prática contemporânea. Afinal de contas, um modo de proceder que constituiu um dos dois únicos sistemas formais completos de toda a história da arquitetura, o primeiro sendo o classicismo, não pode ser descartado da maneira superficial como se tentou fazer a partir da década de 60. Tanto ele não pode que, após uma sucessão de ismos que tentaram substituir a arquitetura moderna, esses ismos foram desaparecendo e os princípios modernos acabam ressurgindo sem qualquer rotulação na obra de muitos dos que estão presentes nessa sala e que mostram o seu trabalho na nova revista MDC. Gostaria de definir algumas coisas, e a minha participação vai ser através de imagens, mas eu gostaria de dividir com vocês alguns conceitos que eu fui desenvolvendo a partir do tema forma pertinente e que me parece que são importantes da gente tentar entender. Então, talvez o fator distintivo da arquitetura moderna seja o fato de que a legitimidade de cada obra deve sempre ser buscada no âmbito do objeto e de sua situação específica, não em algum sistema prévio exterior a ele. A autenticidade da arquitetura é consequência da sua ordenação por meio de leis que lhe são próprias. Isso significa entender o projeto como uma atitude totalizadora que sintetiza na forma os requisitos do programa, as sugestões do lugar e a disciplina da construção. Então, simplesmente como um lembrete das coisas às quais nós estamos sendo submetidos atualmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, aparecem 3 edifícios que simbolizam graus diferentes de descaminho, né? O historicismo bidimensional, a arquitetura que cria movimento tridimensional, buscando simplesmente um estímulo visual, e a arquitetura que se propõe como um reflexo do suposto caos do mundo atual. Eu queria interrelacionar esses dois temas, a forma pertinente e a poética da construção, porque devem ser abordados a partir de uma posição sobre o projeto arquitetônico. A gente fala muito em forma, mas nem sempre nós estamos falando sobre a mesma coisa. Que existem 2 modos de se entender o termo forma. Mesmo não sendo o objetivo exclusivo da arquitetura, a forma é o resultado inevitável da arquitetura. A definição formal de um objeto deve ser uma preocupação central de todo o projeto. Mas esse termo tem 2 significados, pelo menos. Ele pode ser entendido como a aparência de um objeto, como o aspecto externo desse objeto, ou a sua configuração externa. Em alemão, isso se chama Gestalt. E essa é a acepção mais comum do termo. A maioria das pessoas, mesmo os arquitetos, quando se referem ao termo forma, estão se referindo à aparência de algo. Por outro lado, na arquitetura moderna, forma se identifica com o conceito moderno de estrutura e sempre se refere à estrutura relacional ou sistema de relações internas e externas que configuram um artefato ou episódio arquitetônico e determinam a sua identidade. Esse é um bom exemplo para falar disso, porque ao nos referirmos a esse projeto, que é um projeto de um centro multifuncional na Espanha, do arquiteto Hélio Pignon, quando nós falarmos em forma, nós vamos essencialmente nos referir às relações que constituem o projeto. Não o fato de que essa é uma torre quadrada e que sua lateral é lisa, mas ao fato de que existe uma plataforma de base quadrada com um pátio central e que todos os elementos sobre a plataforma
se colocam em relação a essa plataforma. Por exemplo, essa torre ocupa um lado da plataforma, o edifício baixo ocupa o centro e um lado, a extensão lateral é a extensão de um lado dessa forma de O, o auditório ocupa um lado do tamanho do pátio, ou seja, forma, neste caso, é o conjunto de relações que existe entre esses objetos e não a fisionomia do conjunto. Tem duas consequências importantes do conceito moderno de forma. Uma delas é o deslocamento do verdadeiro ato criativo dos elementos para a ação de reunir esses elementos, para a ação de associar os elementos, o que torna absolutamente irrelevante a obsessão com a inovação constante. O termo originalidade na arquitetura moderna só tem sentido quando se fala em da onde sai a forma, não no fato de que ela nunca foi feita. A segunda consequência importante, se forma é relação, e relação não tem escala, forma não tem escala, é a impossibilidade de projetar sem levar em conta o entorno, pois a ideia de forma como relação entre elementos é válida para todos os níveis ambientais. Isso põe por terra as acusações que se fazia. Esse é um segundo exemplo da forma como relação, mas isso põe por terra a maioria das acusações feitas aos arquitetos modernos de que eles seriam indiferentes ao contexto. Ter um edifício com uma configuração tão elementar como o edifício Seagram do Mies van der Rohe é um edifício que só pode ser entendido em relação ao seu lugar. Esse recuo é o desejo de criar um espaço público num local carente de espaço público. O bloco traseiro tem esse tamanho para estabelecer relações com as quadras de altura mais baixa atrás e assim por diante. Então, forma como relação também significa que o Centro Carpenter do Le Corbusier em Harvard é um edifício que só pode ser explicado como algo que facilita a circulação de um lado ao outro do quarteirão por meio de uma rampa que atravessa o edifício. Esses edifícios não são indiferentes ao seu lugar. A arquitetura moderna foi muitas vezes acusada de formalismo, um termo que a partir de então passou a ter uma conotação pejorativa. E vindo para cá eu li uma dissertação tentando recuperar um monte de coisa que ficou atrasada nos últimos meses, e ali alguém se referia a um projeto como muito mais preocupado com outros aspectos e elogiando o projeto por ele não ser formalístico. E eu comecei a pensar, como não ser formalista? Assumir uma atitude francamente formalista implica apenas um empenho em dotar de ordem visual e a espacialização de um programa. A recusa em se satisfazer com a simples correção funcional de um projeto. E a busca incessante de identidade formal para toda e qualquer obra. Ou seja, ser formalista é a obrigação de qualquer arquiteto. Porque ser formalista não significa abandonar todas as outras preocupações que o projeto deve atender. E, nas palavras do arquiteto Éric Pignon, atingir a identidade formal é o objetivo maior da concepção arquitetônica, pois é um valor essencial da obra de arquitetura. A identidade formal de um objeto é a sua ordem específica, aquela condição de estrutura constitutiva própria de cada obra e independente de fatores externos. É muito clara a identidade formal de um edifício como a Lever House do Mies van der Rohe. Esse é um projeto meu para o concurso do CREA no Ceará, em que, independente da sua qualidade, é muito fácil ver que se tratam de dois blocos que se interpenetram. A busca de identidade formal é absolutamente fundamental em um mundo em que os entornos são normalmente caóticos visualmente. Há uma quantidade enorme de estímulo visual e o edifício que vai sobressair não é o edifício que é composto por 215 partes, mas o edifício que tenha intensidade e identidade formal. E identidade formal é aquela capacidade que permite que até uma pessoa leiga possa olhar para um edifício desses, ou para um edifício desses e entender que ele é composto a partir de um paralelepípedo sobre outro e que o menor se relaciona com a rua e o maior se retira a partir da rua.
apenas como parênteses, outro edifício que há 20 anos atrás apareceria na lista negra da má arquitetura e que é um exemplo de relação urbana correta. Um corpo elevado que permite toda a penetração das pessoas por baixo do edifício, cria zona comercial e afasta o corpo principal, impedindo que esse corpo exerça pressão pela sua altura sobre a rua. Já que o Ferola mostrou o projeto dele da FAPERGS, aparece também uma parte do meu, que é, em termos conceituais, bastante parecido, porque coloca o corpo maior na parte da frente, onde o gabarito é maior, e um corpo menor na parte de trás. Mas aqui o interesse na apresentação é em relação à identidade do objeto. Um objeto claro, fácil de entender, e por isso fácil de detalhar e de construir também. Ou esse outro edifício do arquiteto espanhol García Soler em Alicante, a sede de uma empresa que também é bastante clara em termos da sua identidade. E rapidamente, para entrar na forma pertinente, lembrar a velha tríade vitruviana, lançada há mais de 2000 anos pelo arquiteto romano Vitrúvio, e em que ele dizia que em toda construção deve-se levar em conta sua solidez, sua utilidade e sua beleza. Na verdade, comentaristas mais recentes, como Quaroni, relacionam o termo venustas não como beleza propriamente dita, mas como componente estético da tríade, sendo a beleza o seu objetivo final. Coisa bastante fácil de obter até o fim do século XIX, já que a arquitetura clássica era sinônimo de arquitetura até o fim do século XIX. Quem construísse no século XIX raramente pensaria que tipo de arquitetura vou fazer. Iria fazer um edifício clássico de algum modo. Mais adiante, a partir do final do século XIX, já se torna muito difícil ter a beleza como objetivo, simplesmente porque não há mais consenso sobre o que é belo. Me parece que faz muito mais sentido, é muito mais sensato que a gente aspire à obtenção de uma forma pertinente, que atenda a um problema específico, e essa pertinência ela vai surgir num contexto em que há 3 condições internas e uma condição externa ao problema projetual. Ou seja, lugar, construção e programa são, em geral, relacionados a cada problema. Os materiais de projeto, que são o repertório acumulado ao longo da história da arquitetura, que são aqueles elementos que nós usamos para sintetizar na forma os outros 3, eles existem fora de qualquer projeto e são chamados a intervir nesse projeto. Então, vou ler um pequeno parágrafo do arquiteto chileno Alejandro Aravena, que diz o seguinte: talvez nosso horizonte, como arquitetos, não seja outro senão verificar certa pertinência na arquitetura, pertinência na leitura do problema, pertinência da forma proposta, decompor corretamente a situação em seus aspectos constituintes essenciais e conhecer as propriedades da forma de tal modo que ela encarne a situação pertinente. É nesse sentido que um arquiteto é um profissional da forma, conhece exatamente suas consequências. Definiria a forma arquitetônica como sendo a síntese do programa, da técnica e do lugar, obtida por meio da ordem visual que emprega materiais de projeto, orientada para a pertinência do resultado a uma situação específica. Então, vou passar rapidamente por esses pontos: materiais de projeto, programa, lugar, fechando com a construção. Os materiais de projeto são aqueles elementos e estruturas formais que a história vai nos fornecendo para utilizar. Um arquiteto que aspire a uma obra autêntica e duradoura, ele vai se prender muito mais à substância desses materiais de projeto do que à aparência deles. Porque a aparência é sempre transitória e a aparência é circunstancial. Então, o que nos interessa na história, como material de projeto, é a substância da história e não a aparência da história. E ao contrário do que muitos possam pensar,
a arquitetura moderna não representou um abandono da disciplina clássica, mas a adoção de um repertório de elementos e relações que serviu à generalização de um novo tipo de construção. A construção em que os sistemas se independizavam, estrutura independente de fechamento e subdivisões. A noção de material de projeto conduz à ideia de projeto como reconstrução, isto é, construção de uma nova ordem a partir de matéria-prima verificada empiricamente. Uma série de exemplos que mostram esse reaproveitamento de certos princípios históricos. Essa é a famosa Casa dos Três Pátios do Mies van der Rohe, que na sua essência é uma área definida por um muro periférico e uma construção em T no seu interior que define uma série de pátios com graus de privacidade crescente. Essa mesma estrutura formal é utilizada no concurso para o Grupo Corpo, na parte relativa à sede do Grupo Corpo, onde a mesma relação entre muro e barras lineares que definem pátio está presente numa escala completamente diferente, chegando a soluções diferentes, mas os princípios são basicamente os mesmos. Ou, nesse outro projeto para o Memorial República, especialmente essa parte, que era a parte da creche, em que uma série de barras paralelas as barras paralelas abrigam salas de aula e salas administrativas, com os pátios os pátios servindo a cada sala e com alterações na estrutura formal sempre que o programa exigia. Numa relação consciente e direta com esse edifício do arquiteto Garcia Solera, que é um edifício de aulas composto de 7 barras paralelas com pátios no meio. Ou uma outra estrutura formal bem conhecida, que é a que está presente na Casa Farnsworth, que é a dos 2 retângulos deslizados. Na Casa Farnsworth, um retângulo é, por assim dizer, bidimensional, ele é apenas um plano. O segundo é construído na sua tridimensionalidade. Essa mesma ideia dos 2 retângulos ressurge nesta casa do arquiteto Hélio Pignon e na casa que eu projetei para aquele evento da revista Arquitetura e Construção. A estrutura formal abstrata é a mesma, de 2 retângulos deslizados, 2 retângulos paralelos deslizados que não se interpenetram. Tudo mais é diferente. O ponto de partida é o mesmo, que pode levar a uma quantidade inúmera de edifícios diferentes. Programa. A resolução de um programa, em termos formais, é a essência da arquitetura. O programa é o maior vínculo que um projeto mantém com a realidade. Se poderia dizer que um objeto que não contenha um programa de uso não é arquitetura. Existem livros, daqueles manuais do início do século XX, que tentam diferenciar a escultura da arquitetura pela ausência ou presença do uso. Mesmo que esse não seja o nosso problema, parece que o programa é algo muito importante. E o programa é um material estruturado sobre o qual a ação projetual estabelece uma ordem espacial irredutível às suas condições, mas de nenhum modo alheia a elas. Então nós vamos ver no início do século a sede da Bauhaus, em que o programa é materializado em blocos individuais. O programa pode ser lido através da subdivisão, sua subdivisão em blocos. A mesma coisa, de uma maneira mais compacta, nesse edifício da Universidade de Leicester, na Inglaterra, a Faculdade de Engenharia do James Stirling, em que cada item de programa é abrigado num volume próprio e identificável. Ou esse projeto de concurso também para a sede regional do PMDB, em que a exigência de ampliação sucessiva e de certas coisas como um espaço de manifestação pública exige que o edifício recue,
E o fato de que um anexo futuro sem programa definido é parte do programa faz com que o edifício seja elevado, criando uma praça pública para abrir passagem para um edifício futuro que nem se sabe como vai ser. O lugar. A relação com o lugar é extremamente fundamental para a arquitetura. Nenhum projeto de qualidade pode ser independente do lugar. Essa relação com o lugar, ela pode tomar várias formas. Ela pode tomar uma forma de respeito e interpretação e reforço do lugar. Ser um concurso para a ampliação desse teatro aqui, o Teatro de São Pedro, que é uma obra neoclássica, que tem alguns edifícios importantes do começo do século XX. A ideia foi fazer um edifício que continuasse a linha da rua, que definisse um espaço interno, que funcionasse como uma passagem entre a parte alta e a parte baixa da cidade, sem aparecer a partir da praça principal, que é uma espécie de praça dos três poderes da cidade. Nesse exemplo tão conhecido da arquiteta Lina Bobardi, a peculiaridade do encargo e do lugar levam à elevação do edifício, e não apenas a isso, levam à elevação do edifício e levam a que se contrarie a lógica estrutural. Se sabe, é uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola de arquitetura, que deve-se vencer o vão na dimensão menor. Por que a arquiteta teria vencido na dimensão maior? Talvez como uma maneira de liberar completamente o acesso por baixo do edifício, condição da própria existência do edifício. Edifício construído sobre lugar público que tinha a obrigação de mantê-lo público, acessível e permeável. Ou seja, uma influência da interpretação do lugar na solução projetual. E nesse projeto para o Centro de Arte e Corpo, o problema me pareceu não a integração a um lugar, mas algo muito diferente, a criação de um lugar. Em uma situação com escassa definição de lugar público, me pareceu que talvez as partes do programa devessem se reunir em torno de um espaço público, no caso uma praça coberta com uma grelha metálica que inclui vidro e quebra-sóis de alumínio, que seria uma espécie de centro daquele bairro e não apenas um local de diversão. É uma tentativa de criar uma certa centralidade no bairro. Mas o lugar não é só topografia, não é só aspecto físico, ele também é climático, né? A adequação que se faz dos edifícios em relação ao clima de cada lugar também é uma resposta a esse lugar. Esse é um edifício em Barcelona, um edifício de apartamentos do escritório Bach e Mora. Esse é um projeto da minha casa, a parte de trás, em que essas pérgolas entram para proteger as aberturas de tamanho grande do sol do norte. E entrando no nosso último tópico, que é o tópico da construção, pode-se dizer que a importância da construção para a arquitetura é tanta que eu não acharia arriscado afirmar que não há concepção arquitetônica sem consciência construtiva. É um pouco o que o Ascanio estava falando aqui, e que eu digo sempre para meus estudantes, que sem que se conheça a construção não se pode projetar. Projeto não é feito de linhas, projeto é feito de elementos concretos, pilares, vigas, paredes, esquadrias. Tudo que for desenho no papel que não tem um reflexo na sua materialidade não é arquitetura, é puro desenho. Então a construção não é um instrumento fundamental, a construção é um instrumento fundamental para conceber, não apenas uma técnica para resolver problemas. Então essa consciência construtiva é o que separa a verdadeira arquitetura da pura geometria e das tendências que preferem abstrair a realidade física dos artefatos que projetam. Uma das definições interessantes que se encontra de arquitetura é aquela que identifica o problema central da criação arquitetônica na fricção que existe entre a estrutura física, a estrutura espacial e a estrutura
visual do objeto, ou seja, aquela fricção que nos faz ir e vir no projeto, sempre tentando adequar a organização espacial à construção do edifício. Então, eu quero ilustrar uma série de coisas, e esse projeto é um projeto que me parece exemplar na importância da construção, porque, nesse caso, forma e construção coincidem nos mesmos objetos. Depois que se entende a materialidade desse projeto, e dá para imaginar que o arquiteto, no momento em que ele conseguiu definir o objeto como sendo composto de 4 colunas e 2 lajes nervuradas, o projeto estava praticamente terminado. Depois disso é detalhamento e completar o projeto. Esse projeto se define tanto estruturalmente quanto formalmente através das 4 colunas e das 2 vigas. O tema do evento é a poética da construção. Acho que essa foto ilustra muito bem, porque faz com que uma sucessão de vigas transcenda o seu aspecto meramente pragmático de estrutura resistente e ganhe até um caráter ornamental, que é aumentado pela presença da luz natural. Ou esse projeto de Louis Kahn, o Museu Kimball, no Texas, em que o caso é parecido com a residência Paulo Mendes da Rocha. A definição da estrutura caminha com a definição da forma. Se a gente não ficar sempre preso às revistas de arquitetura e olhar para a arquitetura que tem em volta, nós vamos ver que muitos dos projetos construídos, primeiro eles são desenhados e depois são passados para algum engenheiro que então vai resolver a estrutura. Isso não dá para fazer. O arquiteto tem que saber lançar a estrutura, muitas vezes pré-dimensionar, e depois os profissionais de cálculo vão refinar, como tu disseste. O arquiteto que não dominar o aspecto construtivo, ele sempre vai ter a interferência de outra pessoa, muitas vezes a interferência indesejável, na forma que ele está querendo obter. Outra vez o arquiteto Garcia Solera. Esse é o prédio, aquele que eu mencionei como inspiração para um projeto meu, um prédio que também pode ser definido com 3 ou 4 elementos. São 2 lajes paralelas, que são essas aqui, pilares metálicos unindo as 2 lajes, vidro e alguns quebra-sóis no lado insolado. Isso é todo o edifício. Forma e estrutura resolvidos de uma vez só. E um outro exemplo do mesmo arquiteto é um pequeno bar na cidade de Alicante, em que tudo é necessário, não há nada supérfluo, nada é colocado pelo capricho, pela arbitrariedade do arquiteto. A forma é o que é e não o que ela parece ser. Ou essa residência dos arquitetos austríacos Baumschlager e Eberle, também com uma concepção estrutural muito clara, e o edifício terminado ele é apenas esse volume definido por uma estrutura muito delgada e muito simples, que é preenchido com painéis leves que terminam por completar o volume da casa. Mas a construção, obviamente, não se restringe aos aspectos estruturais. Ela se concentra muito no detalhamento da arquitetura, no detalhamento em termos dos elementos menores, e acho que a poética da construção, ela muitas vezes aparece em exemplos como aquele do Jockey Club de Goiás, do Paulo Mendes da Rocha, mas também no Centro de Arte Santa Mônica, em Barcelona, dos mesmos arquitetos Pinhon e Viaplana, em 2 aspectos. Por exemplo, aqui, o mesmo elemento que é estrutural, que mantém esse deck permanentemente plano, é o seu guarda-corpo lateral. O mesmo elemento que desempenha 2 funções, não há sobreposição de elementos. Assim como a proteção da rampa que acontece do outro lado é um elemento construtivamente claro e definido. Há muito pouco de arbitrariedade ali. A solução da forma e do detalhe construtivo caminham juntos. E, para terminar, eu mostraria um exemplo em que a construção é definitiva, um projeto que acabou não se realizando em Porto Alegre,
que consistia na ampliação das calçadas de uma rua, que é uma rua importante em termos do lazer noturno das pessoas, onde se concentram muitos bares e restaurantes. Havia uma necessidade de tirar as mesas das calçadas e surgiu a ideia de ganhar algumas faixas da pista de rolamento para fazer isso. A obra teria que ser uma obra muito rápida, uma obra seca, e o que foi pensado foi uma construção em concreto e aço. A única coisa que seria construída em loco seriam essas espécies de muretas que serviriam para acomodar a curvatura da rua aos elementos pré-fabricados que viriam de outro lugar. Então, lajes de concreto, inclusive a rampa para deficientes e os degraus, pilares metálicos, vigamento metálico, que inclusive abrigariam as calhas e quedas d'água, guarda-corpo metálico, madeira, vidro, as proteções solares, tanto verticais quanto horizontais. Inclusive as floreiras ou jardineiras, como em alguns lugares chamam, seriam feitas em aço cortem. E aparecem as proteções desse fio. Então, eu terminaria simplesmente voltando ao tema da pertinência e mencionando que três qualidades essenciais a qualquer obra de arquitetura. Uma é o sentido de uma obra, que é a orientação da incidência dessa obra na realidade, seja ela geográfica, cultural, histórica, tecnológica, etc. A outra qualidade seria a consistência formal, que significa que uma obra consistente está vertebrada por um sistema de relações internas que garantem a sua identidade formal, respeitando e transcendendo os requisitos funcionais. E por último, uma forma é pertinente quando ela responde adequadamente ao problema em questão, não sendo nem mais nem menos do que é preciso. Embora a maioria das obras, mesmo as conceitualmente equivocadas, tenham um sentido, a consistência formal e a pertinência são as marcas da arquitetura autêntica e irrelevante. Muito obrigado.